Vamos, primeiramente, fazer uma oração, pedir a bênção de Deus, agradecê-lo, e aí vamos ao estudo da Sua palavra. Querido Pai, mais uma vez, muito obrigado pela Tua bênção, pela Tua companhia tão agradável em nossa vida, pela Tua direção em nossos planos e projetos. Agradecemos porque o Senhor tem preservado a nossa vida. Agradecemos, Senhor Deus, pelos momentos que temos aqui para estudarmos a Tua palavra. Somos muito gratos por tudo. Temos ainda pedidos especiais, é claro, foram mencionados aqui. Queremos colocá-los nas Tuas mãos para que o Senhor possa atender segundo a Tua santa e bendita vontade. Cuida de nós, Senhor Deus. Nós dependemos de Ti. Por isso, nós colocamos a cada dia nossa vida nas Tuas mãos para que o Senhor nos cuide, preserve, nos guie e nos dê a cada dia a certeza de que estaremos sob a proteção do Senhor. Abençoa-nos no estudo da Tua palavra que agora teremos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem. Todos estão me ouvindo aí? Perfeitamente, pastor. Como mencionei aí, hoje eu gostaria de falar um pouquinho as lições das 7 cartas de Apocalipse, capítulo 2 e 3. Como os irmãos sabem, esses 2 capítulos eles trazem as cartas da testemunha verdadeira, fiel e verdadeira, para as 7 igrejas da Ásia, consequentemente com aplicações para os 7 períodos da igreja cristã ao longo da história. Nós não vamos nos deter na parte profética das cartas, eu vou mais me deter nas lições que nós extraímos dessas 7 cartas. A gente sabe muito bem que elas eram igrejas locais, reais, portanto, essas igrejas de fato existiam. Elas, como as nossas igrejas hoje, tinham suas características, elas tinham seus problemas, elas tinham suas vantagens espirituais. É por isso que nós encontramos tanto elogios quanto repreensões, problemas específicos cada uma delas tinha, como hoje nossas igrejas têm. Cada igreja que você for, você vai encontrar um problema específico, uma característica específica. E elas, é claro, têm muito a nos ensinar, especificamente cada carta e as lições que elas têm a nos ensinar. Por isso que eu quero dedicar aí, extrair algumas lições que eu tirei estudando estas cartas que Jesus enviou para cada uma dessas 7 igrejas. A primeira carta nós encontramos aí no capítulo 2 de Apocalipse, versos 1 até o verso 6, a carta à igreja em Éfeso. A igreja em Éfeso, como nós sabemos, a primeira das 7 igrejas, era uma igreja muito conhecida. O apóstolo Paulo escreveu uma carta a essa igreja. Paulo teve um momento muito especial quando ele se despediu dos líderes de Éfeso, lá em Atos, quando ele foi para Jerusalém, ciente de que ele seria realmente preso e que ele dificilmente teria oportunidade de reencontrá-los. Ele fez uma oração, fez um apelo para aqueles líderes. Essa igreja, ela teve Áquila e Priscila, aquele casal bíblico, como fundadores da igreja, na realidade, na cidade de Éfeso. E a carta que Jesus Cristo escreve para essa igreja, ela tem alguns pontos que são muito interessantes e eu quero extrair aí esses pontos. Uma frase muito conhecida da igreja de Éfeso é aquela: tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Está aí no verso 4. Essa é uma frase muito conhecida, a gente de vez em quando repete essa frase. E
e qual é realmente a importância dessa frase dentro da carta a Éfeso. Se nós olharmos um pouquinho para a realidade da igreja em Éfeso, nós vamos perceber uma igreja que realmente tinha muitas vantagens espirituais, uma igreja forte, uma igreja poderosa, uma igreja com uma liderança muito boa, mas que correu um sério risco que o próprio apóstolo Paulo recomendou lá na despedida, lá em Atos, capítulo 27, 26, aliás, e ele faz um apelo na sua carta aos à igreja de Éfeso, ele faz um apelo para que eles perseverem no amor de Cristo, que eles não abandonem. E quando nós encontramos aqui esta repreensão, dizendo: tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor, a gente encontra aqui pelo menos três razões que eu vou destacar por que eles perderam o seu primeiro amor. Primeiro, porque sua liderança falhou no cuidado do rebanho. Essa é uma razão específica que nós encontramos aqui na razão por que a igreja de Éfeso perdeu o seu primeiro amor. Então, assim, uma advertência muito importante para todos aqueles que são líderes de igreja. É uma liderança que vigia pela sua igreja, que cuida doutrinariamente, que apacenta o rebanho, que cuida do seu rebanho, estará exatamente evitando que eles abandonem o seu primeiro amor. A segunda causa do abandonar o primeiro amor é que eles deixaram de manifestar o apreço uns pelos outros. Esses irmãos, à medida em que eles foram convivendo e o tempo foi passando, eles foram perdendo aquela prática muito saudável que a igreja cristã primitiva tinha de se interessar pelo cuidado de um para com o outro. Eles não eram cuidadosos, vigilantes um para com o outro, nas suas necessidades espirituais, de suas necessidades materiais, de suas necessidades emocionais. A negligência desses momentos, desse cuidado, foi uma das causas do abandono do seu primeiro amor. A terceira razão que nós encontramos aqui é que eles começaram a dar ouvidos a alguns ensinamentos, como estar aí no verso, encontrar aqui, verso 6, dos nicolaítas. Os nicolaítas eram um grupo, né, de perturbadores da fé, que eles diziam acreditar no Evangelho, mas eles tinham algumas compreensões equivocadas do Evangelho. E a principal característica deles era aquela de que a fé ela anula alguns compromissos espirituais, ou nos libera de obedecermos alguns mandamentos, alguns princípios. É muito parecido com a ideia de que a gente pode amar a Deus, pode ter fé, pode ser salvo, mas a gente não precisa guardar os mandamentos, a gente não precisa cuidar dos nossos costumes, de nossos atos e palavras. Isso Deus não leva muito em consideração. Eles acreditavam muito que ninguém tem a ver com a minha vida, eu sirvo a minha vida do jeito que eu acho que Deus gosta, e eu não tenho que dar satisfação aos outros. E essa prática foi muito prejudicial à igreja de Éfeso. Nós encontramos os nicolaítas tanto aqui na igreja de Éfeso, quanto na igreja de Pérgamo. Eles aparecem aqui perturbando a paz
da igreja em 2 momentos, em 2 períodos. Eu até fiz um vídeo um dia desse, sobre que eu abordei um pouquinho essa questão, que é aquele grupo do não tem nada a ver, né? Pessoas que geralmente acreditam que podem viver uma vida assim bastante relaxada, que Deus não se preocupa com isso, e aí as pessoas começam a achar que alimentação não tem problema, que vestuário não tem problema, que modas não tem problema, que Relativismo, cinema né? não tem problema, que determinada comida ou bebida não tem problema, e aí começa a relaxar no seu relacionamento na fé, e isso foi uma das causas do abandono do primeiro amor aí da igreja de Éfeso. Então, lição importante aí para nós. Se nós não queremos perder o nosso primeiro amor, aí tem pelo menos 3 razões muito fortes. Liderança comprometida com o cuidado do rebanho, o apego e aproximação um para com o outro, para cada um cuidar realmente da vida do outro, e evitar realmente essa mania de achar que o cristianismo pode ser levado de qualquer jeito, que a gente pode viver a vida de qualquer jeito e está tudo certo, Deus vai um dia nos levar para o céu mesmo de qualquer jeito e a gente vai tocando a vida, como diz aí o cantor do samba, deixa a vida me levar. Então, essa é a primeira lição aí que eu tiro da igreja em Éfeso. Na carta à igreja a Esmirna, nós encontramos aí uma outra igreja que tinha suas características também, e ela tem um foco muito específico, que era a igreja perseguida. Essa perseguição tanto foi local, quanto ela representou um período de perseguição da igreja cristã. E ela foi perseguida exatamente porque buscou preservar, é claro, a fidelidade no Senhor e, consequentemente, isso trouxe perseguições. Como o apóstolo Pedro diz, todo aquele que quer piedosamente viver em Cristo sofrerá perseguição. O inimigo nunca ficará satisfeito ao perceber que você está andando conforme a vontade do Senhor. Ele vai ficar chateado, é claro, vai procurar perturbá-lo quando ele percebe que você está andando conforme a vontade do Senhor. Eu até costumo dizer que se sua vida está muito tranquila, sem perseguição, sem problemas, está tudo muito na paz, observe para que lado você está remando. Se a sua vida está muito tranquila, se não há nenhuma perseguição do inimigo, certamente você está navegando na mesma direção que ele gostaria que você estivesse. E a igreja de Esmirna, claro, recebeu perseguição porque resolveu navegar na direção de Cristo. E nós temos aí muitos apelos para a igreja de Esmirna para que ela perseverasse, para que ela fosse firme. Daí nós encontramos aí aquele famoso texto, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Uma história muito interessante relacionada à igreja de Esmirna é de Policarpo. Policarpo era era líder da igreja em Esmirna, e ele, então, por ordem do imperador, ele foi preso, né? Interessante que a história diz que ele foi preso numa fazenda de amigos. Os soldados chegaram ali numa sexta-feira, tardezinha, para prendê-lo, e ele recebeu os soldados que foram prendê-lo e disse para a dona da casa: olha, prepare um jantar especial para os soldados, eles precisam comer e depois, então, eles vão cumprir aí o mandato de prisão contra mim. Enquanto isso, eu vou ali orar, e a história diz que as pessoas ouviam Policarpo orando por cada irmão da igreja em Esmirna, daqueles que ele conhecia por nome, e ele passou
pelo menos 2 horas ali, citando o nome de pessoas, e ele orou por eles, pedindo para que Deus os guardasse, para que Deus fortalecesse a fé. E depois, então, Policarpo foi levado para a prisão, e ele passou por um momento muito difícil. Finalmente, ele foi condenado pela própria apoio e incentivo aí dos judeus, por isso que aparece aí no texto a referência àqueles que se dizem judeus e não são, uma referência exatamente de pessoas que dizem ser uma coisa e não são, que professam servir a Deus ou amar a Deus, mas não amam de verdade. Esses judeus aí que eram tão fervorosos, tão dos não foram os principais fomentadores da morte de Policarpo, esse fiel seguidor do Senhor. Então, daí a lição importante que nós extraímos da carta a Esmirna é: você certamente vai passar por perseguições, você certamente vai ter momentos difíceis, você certamente vai passar, vai ter que provar a sua fé em algum momento pela perseverança na fidelidade do Senhor, mas seja fiel. Lembre-se sempre de Policarpo, de tantos outros que resolveram ser fiel até a morte e, consequentemente, a coroa da vida é prometida para ele. Por isso que, no final, ele diz: quem tem ouvidos, ouça, o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte, está aí no verso 11, mostrando exatamente que mais temor da morte pela perseguição, os irmãos de Esmirna deveriam realmente temer, afastar-se ou abandonar a fé no Senhor. A terceira carta, carta a Pérgamo. Pérgamo, como nós sabemos, ela representa aí o terceiro período da igreja cristã, mas também era uma igreja que tinha suas características, e os irmãos daquela igreja receberam ali a mensagem, e eles entenderam perfeitamente o que é que João queria com cada uma das suas palavras. Mas ali há um ponto muito importante que nós encontramos aqui na carta a Pérgamo. Quando ele diz assim, no verso 13: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Essa é uma expressão muito forte que aparece aqui na igreja de Pérgamo. Por que a Bíblia usa essa expressão aqui? Pérgamo foi a primeira cidade que recebeu um templo exclusivo para adoração ao imperador. Então, o imperador, como nós sabemos, o imperador romano, eles eram considerados como divindades. Então, eles faziam questão de ser adorados. E o primeiro templo erguido para imperador, por isso, você mora no lugar onde está o trono de Satanás. Essa é uma referência muito importante para mencionar que no terceiro período da Igreja Cristã, quando realmente Roma passou a ser a sede do é uma referência específica a esse momento do trono de Satanás em Pérgamo. Mas há uma outra coisa importante nessa carta, quando ele menciona aí um problema sério que Pérgamo viveu, além de morar no lugar onde havia o trono de Satanás, ele flertar com doutrina de Balaão e com os nicolaítas, mostrando exatamente que
essas coisas enfraqueceram muito a vida espiritual da igreja, tanto em Pérgamo real, literal, quanto espiritual. E nós sabemos muito bem que esse personagem, Balaão, o que ele representou para o povo de Deus no passado, por que ele aparece aqui, a sua influência negativa. Balaão, pelo menos, ele induziu aí, primeiro, as más companhias para os jovens do povo do Senhor, quando ele fez esse envolvimento entre os jovens do povo de Israel com os jovens dos moabitas, né? Então, esse envolvimento deles fez... E Deus está advertindo a igreja em Pérgamo para esse envolvimento perigoso com as más companhias, com aqueles que muitas vezes nos influenciam para o caminho do pecado. E isso realmente mostra como ainda continua sendo perigoso para nós nos envolvermos com pessoas que são uma má influência para a nossa vida espiritual. Ainda é válido, né, aquele provérbio, aquele ditado popular famoso, né, dize-me com quem andas, que eu te direi quem és. Nós sabemos muito bem como é importante na nossa vida espiritual a companhia de pessoas que realmente nos conduzem para perto de Deus, e como é prejudicial para a nossa vida a companhia com pessoas que nos afastam de Deus. E esta é uma lição importante que nós aprendemos aqui na igreja, na carta à igreja Pérgamo. Muito cuidado com as pessoas que podem te influenciar para longe de Deus. Você já vive num lugar desvantajoso, que é o lugar onde Satanás habita. Você já vive num lugar difícil para manter a sua fé, e ainda vai se juntar com gente que não busca Deus. Como é que você quer manter uma vida espiritual? Se você, além de viver num lugar difícil para ser crente, ainda se junta com gente que não te influenciará positivamente para perto de Deus. Então, essa é uma lição muito importante que nós tiramos aqui desta experiência de Pérgamo, e que, é claro, Deus realmente nos livra aí dessas companhias. Mas um outro detalhe também nessa igreja, aparece aí uma referência à fiel testemunha chamada Antipas. É interessante, estudando sobre estas cartas, uma lição muito importante eu aprendi aqui com esse personagem. Você não vai encontrar no registro da igreja cristã nenhuma referência a esse indivíduo, Antipas. Ninguém sabe quem era ele, ninguém sabe nada da história dele, ninguém sabe absolutamente se ele era um líder, se ele era um simples membro da igreja, ninguém sabe quem era Antipas. A única coisa que nós sabemos é que quando Jesus disse assim, ó, ele é a minha fiel testemunha. Isso mostra uma coisa muito bonita para nós. Deus conhece aqueles que são fiéis, mesmo que a história não os conheça. Deus conhece aqueles que são fiéis a Ele, mesmo que eles não deixem a sua história gravada, mesmo que eles não tomem conhecimento de sua história, de sua fidelidade. Deus conhece a sua fidelidade, porque Ele sabe quem é cada um dos seus. Às vezes, a gente fica pensando, perguntando se as pessoas vão conhecer a minha história de fidelidade, de dedicação a Deus, e muitas vezes nós até ficamos chateados se nós não somos reconhecidos, porque as pessoas não aplaudiram quando a gente fez alguma coisa interessante. Essa é uma lição importante que eu aprendo aqui. Antipas não foi fiel porque alguém ia escrever a sua história, não foi fiel porque ele ia ficar registrado como parte da Escritura Sagrada. Ele foi fiel porque ele queria ser fiel, porque ele amava a Deus, e ponto final. Lembro de uma declaração de Ellen White muito interessante, quando ela diz assim, faça o certo porque é certo e deixe as consequências com Deus. Essa é uma frase muito interessante que mostra realmente que ninguém deve ser fiel por esta ou por outra razão, simplesmente porque
amamos a Deus e queremos realmente honrá-lo. Vamos para outra carta e outras lições. Carta a Tiatira, está aí a partir do verso 18 até o verso 29. A carta à igreja de Tiatira, nós encontramos também algumas lições importantes. Tiatira, ela era uma região, né, famosa aí pela produção de púrpura, que, inclusive, aquela Lídia, que foi convertida lá pelo apóstolo Paulo, era uma das vendedoras aí desse produto tão estimado da igreja em Tiatira. Nessa carta, tem uma repreensão aí à influência negativa de Jezabel. Se a igreja de Pérgamo teve aí influência negativa de Balaão e dos nicolaítas, a igreja em Tiatira teve aí influência negativa de Jezabel. É claro que os irmãos da igreja de Tiatira, quando receberam essa carta, certamente sabiam a quem Jesus estava se referindo. Deveria realmente ser alguma pessoa extremamente rebelde, que não queria se submeter à vontade de Deus, e Deus foi muito firme para mostrar que realmente ela precisava mudar a sua postura, precisava se arrepender, senão realmente Deus iria castigá-la. E aqui nós temos uma lição muito importante, que é a seguinte: Deus tem, infelizmente, no meio da sua igreja, pessoas que são muito rebeldes e que são difíceis de se arrependerem, de mudarem, e não faltam apelos da parte do Senhor para que haja mudança, para que haja conversão, mas essas pessoas resistem em não mudarem os seus caminhos. E o Senhor foi muito firme aqui com esta mulher, que mais tarde se tornou um símbolo aí de apostasia para a igreja na sua história, quando nós sabemos o que representou Jezabel tanto na história de Israel quanto na história da igreja cristã, o afastamento completo dos princípios, das doutrinas, das normas bíblicas que realmente a igreja andou praticando. Mas há uma outra coisa bonita nessa carta, quando ele diz assim, uma frase que ele falou para Elias, quando Elias se sentiu sozinho, achando que ele era o único fiel servidor do Senhor, ele disse: tenho aí 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Baal. Ele retorna essa frase quando ele diz: tenho aí aquelas que não contaminaram as suas vestes. Isso é muito bonito, é uma lição maravilhosa que nós aprendemos de Deus. A lição é a seguinte: quando você pensa que a igreja está caindo, quando você imagina que Deus, que o povo de Deus está realmente virando as costas do Senhor. Então, como eu estava dizendo, quando nós muitas vezes pensamos que a igreja está caindo, que os irmãos estão abandonando a fé, que as pessoas não estão buscando o Senhor, a gente não pode esquecer que Deus nunca deixará de ter pessoas fiéis, pessoas sinceras, pessoas que realmente buscam e amam ao Senhor. Nesse período de pandemia, a gente, claro, viu muitas pessoas que realmente abandonaram a fé, infelizmente, esfriaram, não. Depois que as igrejas reabriram, as pessoas não apareceram na igreja, mas a gente conseguiu detectar muita gente fiel que, a despeito de todos os problemas, as pessoas permaneceram firmes, buscando ao Senhor, se fortaleceram ainda mais, mantiveram a comunhão muito maior do que tinham antes, demonstraram fidelidade nos dízimos e nas ofertas, na observância do sábado, na pregação do evangelho, o que realmente tem nesses momentos de dificuldade, essas pessoas que se manifestam para mostrar que realmente Deus sempre terá um remanescente
é uma coisa muito bonita que a gente encontra aqui na igreja em Tiatira. Depois nós vamos para a igreja em Sardes, capítulo 3 agora, versos 1 até o verso 6. A igreja em Sardes, ela é chamada aí de a igreja estagnada, representando exatamente uma igreja que parou por algumas razões que são muito importantes nós aprendermos com ela. Primeiro, porque os progressos obtidos não foram levados avante. Parou porque decidiu, ao invés de ser uma testemunha do Senhor, decidiu ser advogado do Senhor. Parou porque dormiu quando deveria estar acordado. Parou porque tinha nome de quem estava vivo, mas estava morto. Nós sabemos esse período da igreja cristã foi o período pós-reforma protestante. Os avanços realmente não foram continuados. Quando a gente aprende, lê a história ali da reforma, o exemplo de homens como Wycliffe, Lutero, Calvino e tantos outros, a gente percebe como a igreja não deu continuidade a esse tão grande movimento herdado por esses homens de Deus. E isso tem uma lição muito importante para nós, porque exatamente a igreja deixou de avançar nas suas conquistas, nas suas vitórias obtidas na reforma, e levaram à estagnação. A igreja em Sardes teve uma experiência lá, bem antes ainda, era conhecida lá a igreja de Sardes, justamente porque uma vez ela foi conquistada por Ciro, exatamente por isso. Por quê? Porque assim como aconteceu lá em Babilônia, Sardes também foi conquistada por Ciro. E o que aconteceu? Assim como Babilônia festejava naquela noite a grande, regado a muita bebida, como nós encontramos lá em Daniel, Sardes também foi conquistada porque na noite em que ela deveria estar acordada para se livrar dos ataques do inimigo, ela estava exatamente dormindo. E aí vem a grande e importante lição para nós. Quais foram as conquistas, quais foram os avanços espirituais que você obteve nos últimos dias? Você tem propósito de continuar avançando, crescendo, ou você acha que agora é hora de parar, de estagnar? Lembre-se sempre de uma lição importante espiritual. Nosso progresso espiritual, ela não tira férias, porque se você decidir parar, você vai ser igual a canoa remando contra a correnteza. Onde você para, ela para e desce com a correnteza, ela não continua avançando. Nosso progresso espiritual, ele não pode parar em momento nenhum. Nós sabemos que o apóstolo Pedro caiu exatamente porque achou que ele estava muito bem espiritual e que ele não sofreria nenhum risco de queda. E foi aí que ele caiu. Então, a grande lição da igreja de Sardes é: parabéns pelo seu progresso até aqui, mas não pare, porque se você parar, certamente você vai cair. Penúltima igreja, Filadélfia, nós encontramos aí a partir do capítulo 3, verso 7 ao verso 13, e aqui nós temos uma realidade de uma igreja onde nós temos elogios muito bonitos. A igreja de Filadélfia é a famosa igreja da porta aberta. Um detalhe importante aí para essa igreja, quando a testemunha fiel diz: você tem pouca força, mas você não negou a
minha palavra. Existe aí no seu meio a sinagoga de Satanás, que um dia vai se humilhar diante de você, e que eu abri diante de ti uma porta que ninguém fechará. O contexto, nós sabemos que dessa igreja é o período, movimentos de reavivamento da igreja cristã, mas aqui tem uma importante lição que eu gostaria de destacar. Quando a Bíblia diz que a igreja não tinha força, no entanto, ela foi vitoriosa, a gente percebe exatamente que a força, as conquistas espirituais, o progresso não está na nossa casa, de nós, e nós usar sem medo, porque a nossa força não vem de nós, mas a nossa força vem do Senhor. Uma outra lição importante, quando ele menciona aí que a sinagoga de Satanás vai se humilhar diante de ti, mostrando que o povo de Deus é muito acusado, ele é muito, volta e meia, nós somos vítimas aí de muitas fake news, as pessoas nos acusam disso, daquilo, e Deus nos dá uma garantia muito certa aqui. Um dia, aqueles que te acusam vão reconhecer que você estava no caminho certo. Aqueles que hoje te chamam de mentiroso, um dia vão descobrir que você estava com a verdade. Aqueles que hoje te chamam de seita, um dia vão reconhecer que você não seguia uma seita, você seguia realmente a igreja bíblica. Isso é algo muito importante que essa carta nos traz. E um detalhe que eu quero fechar com a segunda carta é essa porta aberta. Preste bem atenção nesse detalhe. Na igreja em Filadélfia há uma porta aberta que Deus havia escancarado e que ela não seria fechada por ninguém. Então, que maravilha saber que Deus deixou uma porta aberta diante de você. E o que você faz quando você encontra uma porta aberta? É uma pergunta importante que a igreja em Filadélfia precisou aprender, nós também. Tá? E a última carta, a igreja de Laodiceia, que é a igreja insípida. O perigo da autoconfiança, o perigo de acreditar muito na sua própria independência, na sua própria riqueza, na sua própria habilidade. A realidade de um povo que acredita muito em si e pouco a pouco vai perdendo a confiança no Senhor, confia muito nas suas habilidades, em sua estrutura, em tudo aquilo que ela tem de bom, e com isso faz perder a confiança no Senhor. Pesquisas nos mostram claramente que há realmente uma grande preocupação com a igreja cristã, porque parece que cada vez mais o tempo está passando, mais a igreja cristã acredita em si e deixa de acreditar no Senhor. Nesse livro aqui, Uma Nova Era Segundo as Profecias, há uma pesquisa aqui muito interessante na página 135, mostrando como essa decadência espiritual da igreja cristã tem sido muito prejudicial, justamente porque ela passa a acreditar muito em seus potenciais, e isso vai danificando a sua fé e a sua confiança no Senhor. E ele conclui fazendo aí um apelo, e há um contraste aí na última carta. Eis que estou à porta e bato. Agora há uma porta fechada aqui. Se na igreja em Filadélfia havia uma porta aberta, aqui em Laodiceia há uma porta fechada. A porta aberta em Filadélfia era no céu. A porta fechada em Laodiceia é no coração, é na terra. Essas duas portas, elas se contrastam aqui nessas duas cartas, porque uma o Senhor abriu, outra cabe ao homem abrir.
Uma Deus abriu na terra, outra o homem precisa... Aliás, uma Deus abriu no céu, outra o homem precisa abrir na terra. Uma, o homem pode entrar, noutra é Deus quem precisa entrar. E nessas duas portas contrastadas, há realmente uma importante, uma mensagem para cada um de nós. E eu gostaria de perguntar para todos nós, diante dessas duas portas, quais têm sido as nossas respostas diante do porta no céu, você, para a porta na terra, você abriu? O que você tem feito com o toque que Deus tem dado na porta que continua fechada? Queridos, essas duas portas realmente precisam ser pensadas com muito carinho por cada um de nós, porque certamente elas têm muito a nos dizer. O meu desejo é que hoje nós entremos pela porta que está aberta no céu, mas que permitamos que Jesus entre na porta que está fechada na terra. Que realmente nosso coração seja aberto para Ele e Ele, consequentemente, venha entrar, e como Ele diz, e aí eu entrarei, cearei com Ele e Ele comigo. A nossa vida certamente será diferente, será mudada, se nós permitirmos que esta entrada de Jesus se torne uma realidade na porta do nosso coração. Que Deus te abençoe, me abençoe também, para que essas lições aprendidas aí das 7 cartas nos ajude cada vez mais em nosso progresso espiritual para a honra e glória do Senhor. Vamos orar? Amém. Pai querido, nosso Deus, mais uma vez, obrigado pelos momentos agradáveis estudando a Tua palavra. Aqui nós nos debruçamos um pouquinho em lições espirituais extraídas das 7 cartas, as 7 igrejas. Nós queremos agradecer e pedir que o Senhor, mais uma vez, nos ensine essas lições, nos faça aprender e nos ajude, Senhor Deus, a crescer em nossa vida com o Senhor. Amém. Cada pessoa que esteve ligada, participando, que todos nós juntos tenhamos o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Segura em nossa mão, Senhor Deus, e nos preserva sempre nos teus caminhos, até aquele grande dia, quando Jesus vier para nos buscar, tenhamos a alegria de estar todos juntos no teu reino. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deixa eu me despedir do pessoal do YouTube. Muito obrigado, vocês que assistiram pelo YouTube. Tivemos uma grande audiência no YouTube. Muito obrigado mesmo. E é toda segunda-feira aqui, tá bom? Deixa logo aqui, ó. Já se inscreve no canal e deixa logo seu like aqui, que é muito importante pra gente.